Oi, Keila, tudo bem? Tudo bom, Fran? E você? Tudo certo. Queria te Então agradecer tá bom. primeiramente por você estar aqui disponibilizando o teu tempo para o nosso canal e compartilhar conhecimento com o pessoal. Obrigada, tá? Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, Fran. Imagina. Gente, então hoje eu tô aqui com a Keila, tá? A Keila é formada em psicologia, tá fazendo o mestrado dela agora em análise do comportamento, é de Londrina. E o convite, né, para Keila foi pro programa que a gente tem, que é na Sacada com o Empreendedor, porque a Keila ela é empresária do ramo de coworking. E ela tá aqui hoje para falar sobre a trajetória dela e também explicar um pouquinho pra gente o que que é coworking. Muita gente conhece, mas também a gente tem aí uma galera que assiste o nosso canal, Keila, e que não tá no meio e que não faz nem ideia do que é um coworking e como isso pode ajudar os empreendedores também. Então, Keila, você poderia falar um pouquinho pra gente assim a respeito da sua trajetória de carreira e como foi fazer esse processo de transição, sair, né, como que foi a tua carreira, assim, como é que você começou isso? Você já começou empreendendo? Não? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Tá, então. Na verdade, eu nunca me imaginei empreendendo. Acho que já começa daí, né? E então depois eu fiquei pensando, nossa, nunca empreendi? Empreendi sim. Primeira coisa foi sair de uma cidade pequena e vir estudar para uma cidade grande, né? Fran Legal, sabe muito aham. bem que eu vim para cá, Sim. para Londrina. Então fiz a minha graduação e durante a graduação eu me imaginava trabalhando na área de saúde, mas nunca com um negócio próprio. Então, não me identifiquei com a área da psicologia da saúde, comecei a trabalhar em organizações e eu comecei a gostar muito da dinâmica da organização, né, que eu trabalhava. Aham. Falei, nossa, é muito mais interativo, você consegue ter muito mais trocas. E então eu percebi depois, no terceiro ano da graduação, que eu queria sim trabalhar por conta própria. Mas nunca soube como, né? Porque a graduação, quando a gente faz, a gente não aprende a empreender, né? A gente Aham. fica num quadrado muito fechado, a gente não tem essas habilidades, que eu vejo que mais são habilidades. Legal. Então, eu terminei a graduação, continuei aí trabalhando como psicóloga em empresas, na verdade, trabalhei mais em indústrias, e até que em 2014 eu tomei a decisão, enfim, de ir para a carreira solo. Mas eu demorei 2 anos para escolher, né, para fazer essa escolha, foi muito difícil, porque a gente tem uma rotina já muito assim, adaptada, muito fechada, das 8 às 18 eu estou naquela empresa, tem horário para comer, tem horário para várias coisas, então isso pegou bastante na minha decisão, e a questão financeira, porque eu sabia que ia oscilar muito. Então nesses 2 anos eu, além de me qualificar, fiz uma especialização em gestão empresarial, juntei dinheiro e senti que já era aquele momento, com Aham. medo, mas senti. Aham. Então eu pedi a demissão e logo assim na segunda semana já começou a aparecer serviço de consultoria, né, na área de psicologia do trabalho. Então tem um trabalho que o pessoal que mexe com cargos e salários não gosta de fazer, que é montar perfil de cargo. Então eles davam esses serviços para mim e fui aceitando, é uma coisa que eu sempre fiz na carreira e foi onde eu fui conseguindo fazer meu nome. Até que surgiu uma consultoria mesmo para eu trabalhar com desenvolvimento de gerentes, né? Eu já tinha formação de coach, mas comecei fazendo as coisas que as pessoas não gostavam de fazer. Aham. Legal, Keila. Então, pode perguntar. É legal você trazer toda essa, né, todo esse processo, porque parece-me um processo bem estruturado, né? Você foi fazendo um planejamento, né? Que muitas vezes isso acaba não acontecendo. Então, ou a gente, Isso, se a gente não tem muito conhecimento, a gente pede demissão e acaba não dando muito certo, porque faltam algumas habilidades a serem desenvolvidas, ou até o recurso financeiro que você falou, né? Então, isso, principalmente. acho que o planejamento ele foi, acho que fundamental aí para ti. E uma coisa que tu falou que foi interessante também é você ter aceitado aqueles trabalhos que naquele momento você tinha a oportunidade para primeiro iniciar o seu nome e depois ir Isso, buscando outras exatamente. possibilidades, né? Uma outra coisa também que eu achei bem interessante tu colocar, Keila, foi que você já tinha talvez características de personalidade, aí você já estava se autoconhecendo e já sabia que o que você queria era empreender, mas não sabia com o quê.
né? Como Porque... fazer. E até porque a empresa, quando você trabalha como funcionário, na minha opinião, as experiências que eu tinha, poda muito, você não consegue perceber essa habilidade que você tem. Então eu Aham, tive que colocar a cara para bater mesmo. Eu estou colocando a minha cara para bater ainda, estou no aham, processo, né? 3 anos aí é muito, muito recente. exatamente. Então foi essa primeira estratégia. Você acaba pegando alguns trabalhos que você sabe que ninguém vai pegar para fazer o nome. Aham, muito legal. Então, e daí depois eu fui conhecendo pessoas, entregando meus cartões, escrevendo conteúdo, mas sempre assim, todo dia eu sempre tentava fazer alguma visita. Mesmo Aham, sabendo que eu não ia fechar negócio, né? Não tenho meu padrinho para me indicar para pôr numa empresa, não sim. tive isso. Então, Aham. sozinho. E até que eu consegui um projeto numa empresa e, como era uma empresa familiar, eu fazia muito contato com os donos. Que eu Ah, tinha que legal. montar o perfil mesmo dos gerentes, perfil comportamental. Aham. Então, e um desses donos começou a especular eu, né? Ah, você é autônoma, você trabalha em casa, vida boa. Eu falei, não, eu trabalho no escritório de coworking. E daí ele tinha vontade de montar um escritório. Perguntou o que eu achava, já fazia 5 anos que eu era cliente nesse espaço. Eu falei que é uma coisa bacana, só que Londrina ainda tem muito para aprender, não tem noção desse conceito de espaço de trabalho. Muita gente não conhece, que é novo, né? Aham. E daí passou um tempo, ele queria que eu alugasse a sala dele, que é onde a gente está aqui hoje, mas eu falei que para mim não compensava, o coworking, eu tinha minha estrutura pronta lá, não tinha que ficar preocupando se estava limpo, sujo, se a internet estava funcionando, Aham. e sozinha, eu tinha que focar nos meus projetos. E ele insistiu bastante, né? Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o dinheiro no negócio e você cria do jeito que você achar na tua cara. Daí eu pedi um tempo de 3 meses para ele. Então o que me ajudou foi eu ter feito a especialização em administração. Então eu fui para São Paulo, lá, querendo ou não, é referência para muita coisa para a gente fazer. E lá coworking tem, dá igual mato. Então, trabalhei uma semana nos espaços, conversei com alguns donos, né, os coworkers que não são franquias, para eu entender o lado daí como dono Ah, que do legal. espaço. Então tu fez uma. Quando você descobriu que tá, vai ser o coworking, até porque ele surgiu de repente assim na sua vida, né? Caiu no meu colo. Aí tu aproveitou a oportunidade, que eu acho que empreender é isso mesmo, a gente tá ligado, né, em tudo que tá acontecendo à nossa Sim. volta e falar sim para aquelas oportunidades que a gente acredita ser interessante, né? E aí você foi então buscar referências de coworking antes de abrir o teu próprio. Prática, Ah, bem prática. legal. Porque eu Uhum. já conheci os de Londrina, eu queria fugir um pouco daqui. Então, pelo menos uma vez por ano eu dou um pulo lá em São Paulo para ver como que tá as coisas. Então, tá mudando a tendência Legal. de novo. Agora o pessoal quer essa linha privada, né? Aham. Então, sempre muda as tendências, né? Eu fui para lá, daí fiz o plano, daí eu conheci meu sócio, né? Esse investidor apresentou o sócio, ele não participa em nada da empresa. Ele Aham. foi um investidor anjo mesmo. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como você conseguiu esse investidor anjo? Assim, ele apareceu, né? Uma pessoa que tem dinheiro para investir, não sabe onde colocar e viu uma chance Uma dele oportunidade, né? aproveitar o imóvel dele, dar vida para o imóvel dele e deu essa liberdade aqui para eu trabalhar. Então, eu acho que o primeiro ponto foi esse, conhecer melhor outros contextos, sair da sua zona de conforto. O segundo ponto, precisava conhecer a população, quem que vai comprar de mim, Aham. né? Então, eu conversei, peguei aleatório, o LinkedIn, a abertura foi muito difícil para mim, mas foi pelo Face, eu comecei a olhar o perfil dos amigos, dos meus amigos, quem que frequenta geralmente cowork? Fotógrafo, arquiteto, pessoas que eu não conheço. Aham. Psicólogo, marcava um café com eles num shopping aqui bem na área central da cidade. Daí o meu sócio fez um croquis de uma planta e eu ia lá conversar. Olha, eu tenho essa ideia aqui. Primeiro eu falava, estou pensando em fazer um coworking. Então, você sabe o que que é? A maioria não sabia, né? Aham. Então, depois eu expliquei, eles me deram sugestões. Então, muito do que foi criado aqui já foi um espaço criado de uma forma compartilhada. Que E legal. essas pessoas sabem disso, né? Então, eu vou falar para você, de 100 pessoas que eu conversei, demorou 3 meses todo dia e conversava com um monte de gente, 50, na verdade, me indicam, né? Eles não Aham. consomem, mas eles indicam a gente. Então, isso que foi legal. Então, eu fui tentar entender o quanto que eles pagariam, qual o serviço que eles utilizariam mais,
que tem que ter no espaço desde decoração, né? Então eles foram dando esses indicativos. Ajudou a fazer o plano do negócio. Que legal. Então, como que eu divulgaria? Então, hoje acontece muita coisa também que é natural, Fran. Você planeja que você acha que você vai vender só salas, igual aqui no meu caso, mas não, eu estou vendendo outras coisas. Que nem eu tenho uma modalidade aqui que é o escritório virtual. A pessoa não vem trabalhar aqui. Ela paga uma mensalidade para usar, ela usa o endereço para constituir a empresa. Então, eu tenho empresas de fora, São Paulo, Curitiba, que constituem uma filial aqui e a gente recebe correspondência, nota recado. Que então, legal! Isso é uma coisa que eu não esperava. Entendeu? A pessoa trabalha remota, que está crescendo muito o trabalho remoto. Né? Então, explica um pouquinho pra gente, Keila. Eu nem sabia dessa possibilidade. Porque às vezes, né, a gente sente mesmo essa dificuldade. Por exemplo, eu fui pra fora e como eu mudei muito, né, pra fora do país, e como eu mudei muito, eu fiquei sem referência, vamos dizer assim, né, de correspondência. Então, é muito legal saber que tem essas possibilidades. Fala um pouquinho pra gente, então, o que é coworking e quais esses tipos de serviço todos que o coworking ele oferece, né, para as pessoas, principalmente aí para quem, né, tá empreendendo, então, e quais são as facilidades? Tá, do coworking. Porque assim, vou falar rapidamente da história, né? A história do coworking, ele nasce em São Francisco, na Califórnia, né? Então, o pessoal da área de tecnologia da informação, que não tinha local para trabalhar, eles se juntaram numa sala comercial e nos horários que eles não utilizavam, eles alugavam para outras pessoas, que não eram da equipe, do trabalho, nada, como uma forma de reduzir custos. Então, o coworking, ele veio com essa ideia. Primeiro ponto, querendo ou não, aqui no Brasil, culturalmente, o pessoal quer reduzir custo. Nos Estados Unidos, não. O pessoal quer o quê? Transmitir conhecimento, fazer parceria. Então, eu tenho percebido que isso daí também é até objeto de pesquisa no meu mestrado. Primeira coisa é espaço para você não ter muito custo. Ele vem e trabalha. Então, a gente tem salas compartilhadas, que são várias estações, mesas de trabalho, e em cada mesa senta um segmento de profissional. Então tem advogado, tem publicitário, tem consultor na área de gestão empresarial, daí tem consultor que é só de finanças, daí tem engenheiros eletricistas, arquitetos, cada um numa mesa de trabalho. Daí tem aquele tipo de pessoa que fala, não, isso atrapalha muito o meu foco, eu sou uma pessoa que passa uma abelha e eu já começo a prestar atenção nela. Sim. Então eu já prefiro uma sala privativa, né? Então é uma sala mesmo de reuniões, tem coworkings que nem as minhas que cabem 4 pessoas, tem coworkings que cabem 8, que quer fechar para a empresa. Ou aquela pessoa sozinha. Aluga por mês, tem gente que vem às vezes só para estudar, aluga por dia, né? Então, às vezes tem aulas de inglês, né, que o pessoal usa, às vezes usa por hora. Tem os próprios psicólogos, a gente monta um setting terapêutico. Daí tem salas para eventos, né, reuniões maiores. Então tem sala para 16, 20 pessoas, ou para você fazer um workshop, um mini auditório. E tudo assim é equipado com internet, no caso de um auditório tem telão, data show, TV Smart, todos os ambientes têm a internet, tem a climatização e a recepção que é compartilhada, né? Então, às vezes essas pessoas vão atender os clientes, esses clientes aguardam aqui na recepção, tomam um cafezinho. Então, assim, a estrutura pronta que a pessoa só senta para trabalhar, seja compartilhado ou privativo. Então, ela encontra espaço para fazer reunião, a gente recebe as correspondências e tem essa modalidade que eu te falei, que é o virtual, que a pessoa não vem trabalhar aqui no espaço. Ela usa o endereço para indicar que ali é o escritório dela e se alguém procurar, a pessoa pode vir aqui, a gente representa ela e explica tudo certinho. Que legal, muito legal. E Keila, eu tô vendo que tu tá dentro de uma cozinha, né? Sim. Faz parte também do espaço compartilhado? As pessoas também podem ir aí cozinhar e... Vem cozinhar. Essa ideia eu copiei, na verdade não totalmente, da House of Food em São Paulo. A ideia dele lá, ele tem lá em Pinheiros, ele tem uma cozinha industrial e o chefe tem o salão para ele. Então a pessoa aluga mesmo, o pessoal vai lá, tem cerveja, consome, é um restaurante, cada dia é um chefe diferente, que não tem lugar para... E aqui eu criei uma ideia parecida, a gente está dentro de um prédio comercial, então eu não posso ter um equipamento muito robusto, industrial, é uma cozinha gourmet, então o pessoal usa para fazer filmagens. Hoje está muito na moda os youtubers, né, que precisa de uma cozinha adequada. Então a gente tem fogão elétrico, tem panela, o pessoal usa para fazer encomenda,
usa para fazer cursos culinários, que também estão bem na moda. Então a gente tem a batedeira planetária, processador, forno elétrico, tem tudo. Que legal! Então é só ir aí, pagar o por hora, alugar esse espaço. E aí você pode dar treinamento aí, independente da área que você atua. Dependente da área. E Keila, esses escritórios virtuais também, né? Que as pessoas elas entram em contato com vocês por e-mail e aí vocês alugam. Vocês alugam um período? Vocês alugam por mês? Como é que funciona? Não, é mensal. Ela vai usar, a gente passa algumas informações que ela precisa, né, aqui do imóvel, para ela constituir a empresa dela. Então, ela entra em contato por telefone, e-mail, a gente vai orientando e ela faz um pagamento mensal. Keila, e além, então, da parte de vocês serem um escritório, né, virtual, que agora eu já entendi um pouquinho esse conceito, né, e das pessoas irem aí para alugar por hora, para dar os seus treinamentos e utilizar a cozinha para também fazer filmagens. Tem mais alguma coisa que o coworking ele oferece? Sim, daí tem o segundo ponto que eu falei, que é a parte mais social. Então, o pessoal, eles vêm também para o espaço para fazer novos contatos, serem vistos. Né? Você precisa ser visto, porque às vezes você aluga um imóvel próprio e você fica só naquele contexto, aquelas mesmas pessoas que frequentam ali. E aqui não. O coworking, ele é o tempo todo circulando gente. Né? Então, tem sempre uma possibilidade, você vê que tem um advogado, que tem um arquiteto. Então, para isso, além dos eventos que os clientes alugam para promover os próprios eventos, a gente tem um calendário aqui mensal. Então, a gente faz café da tarde, porque sempre entra alguém, então, para saber o que aquela pessoa faz. Daí a gente tem um grupo também mensal que a gente faz, que é o multigestão, aqui no nosso caso, que eu sempre convido um cliente daqui para que a comunidade saiba que tipo de profissional que trabalha aqui. Então, a gente promove um evento, tem um evento, cliente que é publicitário, a gente vai falar de como configurar o Facebook para o negócio. Então, a gente divulga o evento dele, ele ajuda a divulgar, cobra uma taxa de inscrição, né? Daí a gente cede o espaço e vem pessoas também que nunca vieram no espaço, nunca viu esse profissional para assistir uma palestra dele. Então, é uma forma também de angariar cliente para esse profissional. Que legal! Para ele ser reconhecido. Ele, o espaço e todo mundo compartilha conhecimento. E fora isso, assim, no cotidiano, Fran, eu vejo que o pessoal ainda está aprendendo muito essa questão do compartilhar, né? De você ver que com o colega ao lado você pode passar um pouquinho do seu conhecimento, tirar uma dúvida. Então, o espaço que é o escritório, onde ficam as estações de trabalho, é onde o pessoal tem mais trocas. É uma ideia muito legal, Keila, porque é uma forma de você co-criar conhecimento, né? E não ficar... Sim. Porque o que você falou, você tinha o teu negócio e a tua ideia, mas você teve que compartilhar. Então, o teu próprio negócio, Sim, ele já foi criado pelas pessoas que te deram ideia e você viu que poderia já dar certo e que poderia dar errado. Então, você não precisou errar primeiro, vamos dizer assim, para depois ouvir as pessoas, né? Você ouviu as pessoas antes e o coworking, eu acho que ele acaba oferecendo isso. Porque até historicamente... Na verdade, assim... Pode falar. É que, na verdade, assim, eu acho que para qualquer negócio, se fosse para dar um conselho, Fran, você tem que conhecer seu público. Exatamente. E o seu público não é só a hora que você está introduzindo um negócio no mercado, mas o tempo inteiro você tem que estar ligado no que as pessoas estão fazendo, que tipo de perfil característico, por que elas compram de você, quem que influencia. É muito técnica de marketing, né? É muito legal. Então você tem que estar muito atento a isso. Muito atento. É muito legal tu falar isso, assim, Keila, porque historicamente falando, principalmente quem veio de organizações, né? A gente trabalhou bastante tempo na indústria, ainda tem uma cultura muito forte de se eu compartilhar conhecimento pode roubar minha ideia, ou eu posso não galgar o cargo ou a posição que eu gostaria, e aí as pessoas acabam se fechando e o próprio ambiente não cresce, né? A pessoa não cresce e o ambiente ele não cresce, fica estagnado porque fica só com aquela ideia e com aquela forma única de fazer. E tem várias formas de fazer uma coisa, né? Uma tarefa, uma atividade e criar conhecimento. Sim. Muito legal. E nesses espaços, porque assim, o cerne do coworking é a questão social, né? É o contato.
E eu percebo assim, eu conheci lá na Raiz, que eu te falei, né, que eu viajei ano passado para São Francisco, e quando eu perguntei para esses donos de coworking qual que é a maior dificuldade, bate aí na essência do negócio, é fazer as pessoas compartilharem. Então, qual que está sendo o meu desafio aqui agora? É desenvolver esse comportamento de compartilhar com as pessoas, criar condições, ensinar elas a compartilharem, porque culturalmente as pessoas não sabem como fazer isso. Exatamente, que legal. É bom que tu Entendeu? tá Então, fazendo teu mestrado, tu tá pegando. fazendo teu mestrado também para isso? Tô focando nisso. Legal, muito legal. Tô focando Depois nisso. divide com a gente. Então, assim, é isso. Então, essa que é legal. E conhecimento é que eu falo pro pessoal, não tem que ficar na gaveta, não, tem que passar para frente, né? Então, isso é importante. Legal, isso mesmo, Keila, muito legal. E fala um pouquinho pra gente, assim, o que você teve que aprender, né, já que você entrou nessa área do comportamento, e a gente gosta bastante de falar sobre isso, né, Keila? O que você percebe, assim, que ou você teve que aprender, né, para empreender, ou quais comportamentos você percebe que eles são fundamentais, né, é um diferencial para estar empreendendo? Porque como você falou, né, você falou, na faculdade a gente acaba não aprendendo essa habilidade. E aí, quando você vai para o mercado, é importante você ter alguns comportamentos ou habilidades que eles precisam ser ensinados, né? E o que você vê que é um diferencial e que é importante, né, o empreendedor buscar? Então, a primeira coisa, você tem que ter, os bens termos, tem que ter pegada. Né? Então, se você, por mais que a coisa é difícil, você não sabe como fazer, mas você tem que ir lá, vai aprender, é tentativa e erro mesmo, né? A gente leva muita paulada, mas você tem que ter essa pegada de ir até o fim, por mais que as coisas estão dando errado, né? Por mais que está na época da maré baixa, que acontece para quem empreende, principalmente aí prestador de serviço, a gente é um segmento de serviço, final de ano, começo de ano, feriado, você tem que estar firme. Entendeu? Então, sempre, esse é o primeiro conselho que eu dou. O outro é a questão da sua liderança. Né? E o que vai envolver a liderança? Primeira coisa, disciplina. Não é porque você trabalha por conta própria que você vai trabalhar menos. Tem muita gente que eu pergunto assim, por que você quer empreender? Não, vou trabalhar menos. Eu falei, ao contrário, você vai trabalhar muito mais. Né? Você vai trabalhar muito mais, mas não que vai interferir na sua qualidade de vida, porque você vai fazer uma coisa que você gosta. Né? Então isso acaba sendo consequência disso. Então essa questão da liderança e disciplina tem que levar a sério pra caramba, acordar cedo, dependendo do tipo do negócio, estar lá todo dia, seja qualquer horário. Um outro ponto também é você ter autoconfiança. Né? Então você tem que acreditar em você, acreditar naquilo que você está vendendo. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Você não acreditar tanto em você quanto no que você vende, você não vai ter resultados. Então acho que isso daí são assim, essas habilidades principais, tá, para começar. Legal. Keila, e teve alguma dificuldade assim que você teve? Como que você fez para lidar com ela? Vender. Eu sempre tive dificuldade para vender. Mas assim, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida, tem gente que não acredita. Então essa questão de você, até na consultoria, você vender, falar que o teu serviço é bom, que você tem que comprar, falar as vantagens do teu serviço, acaba deixando um pouco tímido. Mas isso foi assim uma coisa que eu precisei na marra, aprender a vender, falar bem do produto, quando dá desconto. Que no começo você quer dar desconto para tudo, para conseguir cliente logo. Então isso daí foi uma coisa que eu precisei aprender, a ter os limites mesmo das finanças, né? Então aprender muito sobre planejamento financeiro, do orçamento, até onde que dá para ir essa questão do desconto em si, né? Então isso daí é uma coisa que eu precisei aprender. Que legal, eu acho que muita gente vai se identificar, porque os empreendedores que geralmente eu tenho contato, é exatamente isso. Né? No começo você quer dar muito desconto para realmente ter os clientes, e aí você tem que ver qual é o limite disso. E também essa questão de vender, o pessoal acaba falando bastante que vender de uma forma ética, de uma forma responsável, né? E não também fazer um marketing às vezes exagerado. Porque você também está lidando ali com conhecimento, com pessoas, né? E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que cuidar, né, Keila? Legal. Keila, e o que eu vi ali, né? Tu já falou da questão de qualidade de vida e trabalho, que realmente as pessoas acreditam que vão
trabalhar menos, mas o que acontece é que às vezes você acaba até trabalhando mais, dependendo da organização da empresa que você trabalhava antes, né? Mas você vê que hoje você tem mais qualidade de vida empreendendo ou você tinha mais quando você trabalhava dentro da indústria, dentro da empresa? Qual que é a tua percepção hoje, atualmente? Então, até voltando um pouco lá atrás, quando eu falei que eu decidi trabalhar por conta própria, o que também pesou foi essa questão da qualidade de vida, de eu ter uma flexibilidade maior, de eu estar perto da minha família, eu vou lá visitar hoje eu tenho um sócio também que me permite, então não dá para trabalhar sozinho, é importante ter um sócio. Então eu consigo fazer as atividades físicas na hora que eu bem entender, sabe? Às vezes precisa ir num médico, eu não fico ali presa, faço o que eu gosto, então eu volto todo dia contente, não tem mais aquela questão, segunda-feira vai começar de novo, o ânimo é outro, Fran, é muito subjetivo eu explicar isso, mas fora isso, é muito bom você trabalhar com o que você gosta, é isso que eu falo para as pessoas, a hora que você acha, é igual quando você descobre um talento seu, você fala, poxa, eu tenho isso mesmo, que bacana, sabe, é questão de se superar. É muito legal o que tu tá falando, Keila, porque como eu trabalho bastante com orientação profissional, geralmente as pessoas vêm e elas não têm nem ideia, né, de como... E por isso que eu achei bem interessante quando você falou no começo, olha, eu sabia que a minha característica era para empreender, porque eu queria mais liberdade, né, porque eu queria ter mais flexibilidade. No entanto, eu ainda não sabia que ia ser um coworking. E aí eu acabei achando coworking e aí eu me apaixonei porque eu consegui unir várias paixões ao mesmo tempo. E eu acho que eu consigo sentir esse teu, né, por mais subjetivo que seja, porque eu acho que essa é a sacada, né? A sacada é quando você consegue unir as suas características de personalidade, aquilo que que te reforça, que te faz feliz, com o como, né? É o que fazer e o como fazer. Então você tem o que é o compartilhar conhecimento, que é estar aí no espaço social, e o como, que é ter flexibilidade de horário, que é conseguir ir ao médico, que é conseguir fazer o seu mestrado, possivelmente se você estivesse dentro da indústria, isso é muito difícil, né? Porque a leitura é absurda, ao mesmo tempo que também a indústria consome bastante, né, a nossa energia. E é muito legal, assim, você trazer isso, porque tem muito a ver com quanto as pessoas, às vezes, estão no seu ambiente de trabalho, elas estão infelizes, mas elas não conseguem ainda dar o primeiro passo por não ter perspectiva, não enxergar as possibilidades. E eu acho que o coworking também ele é legal, porque ele vai trazendo, olha, tem um monte de gente aqui diferente que já fez o teu caminho, que pode compartilhar conhecimento. Na mesma situação que eu tô. Exatamente, na mesma situação, né? Porque a gente acha que acontece só com a gente, às vezes não com o outro, mas eu acho que é muito comum hoje em dia. E é legal que quando você percebe a sua dificuldade, vai ter alguém ali para te falar alguma coisa. Então é isso que é o bacana do coworking, assim. Às vezes você acha que tá difícil. Não tá difícil, olha por esse lado. Então eu vejo eles fazendo isso entre eles aqui. Legal. Mas não, a gente está falando de qualidade de vida, eu não trabalho mais 8 horas por dia, eu trabalho 14. Trabalho 18. Então tem dia que eu fico, meu sócio, a gente fica 14, 16 horas aqui trabalhando com os clientes. Sim. É só nós dois por enquanto, a gente ainda não tem um staff, ainda não tem condição para isso. Mas fora isso, a sua cabeça trabalha o tempo inteiro, você fica procurando coisa, oportunidade, lendo, estudando, porque você está lidando com um assunto que é o que você gosta, né? Então, aqui está me permitindo tudo, trabalhar prática, estudar, dá para fazer de tudo, conhecer pessoas, negócios que você nunca viu na vida. Que legal. Nunca vi na vida, por exemplo, tem pessoas que eu conheci aqui que é tipo um despachante, eles não gostam que fala, né? Ele fala consultor, mas ele fica tentando, pessoas que têm deficiência, eu não sabia disso, não sei se você sabe, elas têm desconto para comprar carro novo. Sim, então ele faz toda essa ponte. Ele que sabia. Ele aparece. Porque ele aparece. Trabalhei uma época com pessoas com deficiência, inclusive aí em Londrina. E aí eles têm alguma desconto para isso e também algumas outras vantagens, vamos dizer assim. E aí ele faz isso, eu só não sabia que tinha alguém que fazia esse... Geralmente advogado, parece, ele estava falando, mas ele nem é. Então tem pessoas, eu tenho advogados que
E é muito comum que eu estou vendo, você falou da orientação vocacional, que a gente decide a nossa carreira muito cedo, até por isso que eu vejo a questão de ficar perdido, pessoas que estão mudando de segmento. Tipo assim, ela fez direito, ela está trabalhando como chefe, ela foi para a Itália, morou lá um tempo, está voltando, sabe? Então tem gente que está trocando a área mesmo de formação. Que legal. Para trabalhar com o que gosta. Então, estou vendo isso também. O pessoal vem para o coworking para fazer o que gosta. Que legal. É bem legal isso, porque também oferece uma estrutura, né, Keila? Então, você consegue empreender com menos recurso, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é o que você falou. Porque quando a gente está sozinho empreendendo, e talvez a gente não tenha trabalhado em uma organização antes mais estruturada, a gente não faz nem ideia por onde começar, você bate demais a cabeça. Mas quando você está com outras pessoas, que uma mentoria ou outras pessoas que podem falar, olha, não, vai por esse caminho, também tem essa possibilidade, talvez você só não está conseguindo enxergar. E eu acho que essas discussões, sem precisar ter competição, né, sem precisar se sentir ameaçado, porque o conceito de coworking é legal por causa disso, né? Não é competir, ao contrário, é compartilhar, não é se sentir ameaçado, é crescer junto. E cresce mesmo, cresce muito. E é legal que assim, tem gente que pergunta assim, nossa, mas e daí? Eu tenho pessoas do mesmo segmento, concorrente, como que faz? Na verdade, eu estou tentando também fazer uma coisa com eles aqui, Fran, que é fazer esses concorrentes trabalharem juntos. Então, tem psicólogas que estão, assim, clínicas que estão montando grupos para adolescentes, tem fotógrafos e fotógrafos que estão fazendo projetos juntos, né, fazendo eventos de casamento, vão fotografar junto, um presta serviço para o outro. Então, é essa que é a ideia, de você ver o seu concorrente. É muito... Então, eu falo, olha, eu falo até pela consultoria, quando eu fui sozinha, não funcionou bem. Então, isso é uma coisa que eu errei, sabe? Então, a partir do momento que você faz parceria com outras áreas, outros profissionais, até quando eu não tinha o coworking ainda, eu fiz com alguns consultores de área contábil, financeira, me ajudou pra caramba. Legal, Keila. Voltou. É legal, é bem legal a gente trazer esse conceito, Keila, porque eu acho que essa é a tendência mesmo do futuro. Acho que a gente ainda está um pouco longe, apesar de parecer que está perto, mas eu acredito que ainda temos uma caminhada, né, em relação a trabalhar. Eu acho que até né, dentro de empresas, os psicólogos, eles contribuem muito nesse sentido, né, que você está trazendo aí para o teu coworking, que é como trabalhar comportamentos de compartilhamento, né, de crescer através do conhecimento, de evitar erros e problemas, né. Eu tive fazendo duas disciplinas de mestrado em gestão do conhecimento ali da UFSC, que é bem interessante, é algo que para mim, pelo menos, é algo bem novo, assim. Eu não tinha até então entrado em contato, eu entrei em contato porque realmente veio essa questão de, olha, as pessoas elas estão se aposentando nas empresas, mas não estão deixando os seus conhecimentos lá dentro. E aí o que acontece é que a empresa começou a perceber que acaba tendo um problema bem sério depois, porque os únicos que sabiam produzir ou fazer foram embora. E os jovens, eles vão levar muito tempo até conseguir aquele conhecimento e aquelas habilidades dentro de um contexto tão competitivo que é hoje. Então, quando você une conhecimentos diferentes, não importa a formação que você teve, né? E é bem legal porque esse é o conceito deles, não importa qual área que você se formou. Você chega lá, tem gente de todas as áreas possíveis. Mas porque ele pode trazer um conhecimento que você não tem, assim como você, enquanto psicólogo, né, pode trazer um conhecimento mais profundo do ser humano, e a partir daí todo mundo começa a co-criar junto e trazer uma solução, talvez para um problema, ou trazer trazer uma solução para algo. Na verdade, não é nenhuma solução, né? É trazer uma ideia, uma inovação para algo que nem era um problema, vamos dizer assim, né? Mas que pode trazer um retorno. Exatamente, pode trazer um retorno financeiro melhor, né? Tanto para a empresa quanto para você, quanto empreendedor. Então é muito legal tu trazer essas ideias aí pra gente. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, Keila. Tu tem alguma dica, algum recado? Eu sei que você já deu algumas dicas, né, a respeito de comportamento, mas tem alguma dica, algum recado que você quer deixar para as pessoas que querem empreender, que querem entrar nessa empreitada?
Eu falo, vou falar por mim e pelas pessoas também que eu tenho conhecido, que acho que a sensação algumas pessoas vão se identificar, a questão do medo. Então, assim, não tenha medo, mas também não tenha pressa. Né? Você vê, eu demorei 2 anos para tomar a decisão, né? Para ter certeza que era isso. Então, sonda, né? Que nem no meu caso, na época eu sondei essa questão da consultoria, nem imaginava o coworking, acabei abraçando a causa, né? Tive apoio para isso. Mas, a primeira coisa assim, não tem medo. Na hora que você tiver certeza, você tiver essa segurança também financeira, o apoio da família, tá? Acho que isso eu não comentei, me ajudou pra caramba. Na hora que você tiver tudo isso, vai em frente. Acho que isso é uma coisa. E manter aqueles comportamentos que eu falei, disciplina, pegada, a liderança, quando você tem que continuar, né? Ver o bom da coisa, porque daí é onde funciona, porque tem períodos de baixa, tem períodos de alta, é assim mesmo, assim como no comércio, na prestação de serviços, na tecnologia, enfim, qualquer segmento tem um momento de baixa, não pode desanimar. Legal, Keila. Bom, muito bom ter esse olhar, até porque além de ser empreendedora, é empreendedora num lugar que é para empreendedores, né? Então, é ótimo, né? Com uma profundidade aí de conhecimento na área comportamental que ajuda bastante também, porque empreendedorismo, né, passa muito pelas questões comportamentais, passa muito pelas questões emocionais, né? E você trouxe vários exemplos disso. O medo a gente chama de medo aí, o medo da mudança ou das consequências dessa mudança. E eu acho que todo mundo tem, né, esse receio, medo de perder, às vezes de não dar certo e ter que falar que não deu certo. Mas é muito legal ouvir de você essa sua experiência, né? E ver que todo mundo, independente da formação, do conhecimento, tá no mesmo barco em relação a isso, né? Tá no mesmo barco. Tem dia que os clientes falam, hoje não tá bom. Eu falei, mas amanhã vai ser bom. O negócio é você estar campo aí, vai atrás do seu cliente, conversa com ele. Isso aí. Né, conversa com as pessoas que podem comprar. Então, essa aqui é a ideia. Muito legal. Então tá bom, Keila, obrigada. Vamos nos falando. Eu que agradeço. Se tiver novidades aí nessa área, encaminhe pra gente que queremos saber tudo que está acontecendo aí nesse mundo de novidades do trabalho. Tá bom? Muito bom, eu que agradeço a oportunidade e para mim é sempre um prazer tirar da gaveta e passar para vocês aí o que eu sei. Então tá bom. Beijão, Keila. Tá bom? Um beijo.